Fala galera, estamos aqui para apresentar mais uma vez algumas dicas fundamentais para vocês. Hoje nós vamos trabalhar com a temática Poder Político e Estado, focando um pouco mais no Estado moderno e suas características, beleza? Segue a vinheta aí. Bom galera, como eu disse, a temática de hoje, Poder Político e Estado, focando em elementos que são fundamentais para nós entendermos os estados modernos, os estados nacionais. E aí eu já, no começo, eu já coloco algumas dicas que são fundamentais para a gente entender essas relações. Conceitos que tem que estar fresco na sua memória aí. A ideia de poder como um elemento que determina o comportamento dos indivíduos, a ideia de força como um instrumento, uma ferramenta fundamental para esse processo, o conceito de Estado, sobretudo o conceito de Estado a partir de Max Weber. Então lembra lá que tem a ver com um mecanismo institucional, que se caracteriza ou se faz valer em um determinado território, se faz soberano. Enfim, alguns conceitos, algumas características são fundamentais para nós entendermos essa linha temática, beleza? Bom, vamos trabalhar a partir de um exercício, começando com essa linha temática, e aquela dica que eu sempre dou para vocês, ler primeiro, temos a alternativa, a questão 1, e você vai ler primeiro sempre o enunciado. Eu falo isso para vocês sempre, leia o enunciado. O que a questão quer de você? A questão da UEL 2015, beleza? Que gosta dessa linha temática, aliás. Então, você vai ler ele primeiro. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a concepção sociológica weberiana sobre o uso da força pelo Estado contemporâneo, beleza? Bom, a dica que é fundamental se está falando do Estado a partir de Max Weber, você precisa usar o texto acima? Você não precisa. Se você tiver com segurança, você pode ir direto para as alternativas aí. Nós temos alternativa A, B, C, D e E, que é característica da prova da UEL, como você já deve estar ciente dessa perspectiva. Mas e se você não está muito seguro? Então você vai lá, corre para o texto e vamos ler o texto, vamos ver o que a Cristina Costa, que é a autora do livro Introdução à Ciência da Sociedade, um livro, aliás, muito bom, sobre sociologia, introdução à sociologia, o que ela está falando sobre essas questões. Então você volta lá. Comecinho do texto, então leia o texto abaixo e responda. O desenvolvimento da civilização e de seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os homens, generalizando no planeta a atitude permanente de violência. Beleza? Permanente de violência. Quem que dá para você lembrar aqui? Você pode lembrar das aulas de filosofia, Thomas Hobbes, lembra? Mas lembra de um estado de natureza. É o mesmo modelo de estado que nós vamos ver aqui? Bom, se você prestou atenção, você percebeu que Weber, ele não está discutindo esse modelo de sociedade como fez Thomas Hobbes. Estado de natureza, uma guerra de todos contra todos. Então, um estado moderno, um estado regulamentado, beleza? Então, segue lá. No mundo contemporâneo, sacou? Max Weber, a formação dos estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras e fator estratégico de permanente disputa entre nações. Nos armamentos militares se concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Então existe um processo de corrida aí para ver quem tem armas mais potentes, mais eficazes nesse processo. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. Por que ostensivos? Porque a ideia é também, lembra lá, já jogou War, você não tem um processo de disputa, de hegemonia, de conquista de territórios. Então você tem um inimigo, você precisa não só ter a arma e deixar escondido, você precisa mostrar, você precisa deixar claro que você também tem armas interessantes. Quais são as armas? Você não precisa deixar muito claro. O importante é ele imaginar, ele ficar na dúvida. Então, por isso é fundamental esse processo de ostentação. Aliás, é uma prática comum dos Estados nacionais. Seguindo, o uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à criminalidade. Ah, mas como assim? Não é contraditório? Não. É uma característica fundamental dos Estados modernos a utilização da força
para poder fazer valer a sua soberania, beleza? A sua soberania onde? Num determinado território. Brasil, por exemplo, nós temos um território que aqui quem é soberano somos nós, beleza? Bom, então vamos lá para as alternativas. Bom, dá uma recapitulada ali. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a concepção sociológica weberiana sobre o uso da força pelo Estado contemporâneo. Lembra lá desse elemento fundamental. Alternativa A. A força militar contemporânea, por seu poder de persuasão e atributos personalísticos, é um agente exemplar do tipo de dominação carismática. Se você se lembrar das formas de dominação, as formas puras de dominação em Max Weber, você vai perceber que a dominação carismática ela não tem relação direta com o poderio militar. Beleza? Qual a característica fundamental da dominação carismática? São atributos particulares. O indivíduo ele consegue gerar uma certa devoção na população. Nós temos vários personagens históricos que conseguiram desenvolver esse mecanismo, como o próprio Hitler, né? Pensa lá no contexto de guerra, a população adorava ele. Né? Então ele lembra lá as consequências da guerra, Hitler não fez nada sozinho, tem toda uma população, uma nação que apoia aquelas ações e entende que aquele sujeito ele é alguém diferente. Getúlio também tem essa característica, beleza? Enfim, então dominação carismática não corresponde a essa perspectiva. Então, letra A está fora da relação. Letra B. Na sociedade contemporânea, o poder compartilhado entre cidadãos e Estado para o uso da força define a dominação legítima do tipo racional e legal. Na sociedade contemporânea, aliás, na definição de Estado, tem um mecanismo que é fundamental. O Estado ele exerce ou ele reivindica para si o uso legítimo. Se é legítimo, não é compartilhado. O Estado ele não vai compartilhar o uso da força, da violência física com a população. Por isso, até um elemento interessante para nós utilizarmos como argumentação em redação, a situação do armamento. Agora, vai liberar armas para a população comum e tal, enfim. Pô, mas o Estado moderno ele não fala que o Estado ele reivindica o uso legítimo? Então é um elemento que dá para nós utilizarmos como um bom argumento. Independente se você concorda ou discorda. Pensa que em redação você tem que usar bons argumentos para pontuar. Esse é o lance, beleza? Se você concorda ou não, aí você comenta nas suas redes sociais, você escreve um livro, você faz um vídeo no YouTube, vai pro Twitter, sei lá o que você faz, beleza? Mas é a tua vida, beleza? Segue ali. Então a B faz sentido? Não, porque não existe um compartilhamento aí, no caso, entre Estado e cidadão comum. A letra C. O Estado contemporâneo caracteriza-se pela fragmentação do poder de força, conforme o tipo ideal de dominação carismática, a exemplo do patriarca, né? Não do patriarcado. Dominação carismática e patriarcado, elas não estão no mesmo bloco. Ah, mas podem estar? É uma obrigação? Não. Legal? Não é uma obrigação. Dificilmente vai estar. Então, é comum que um sujeito ele surja do nada. E que não tem uma ligação consanguínea, então ele não tem uma relação como é comum no patriarcalismo. Então o Estado contemporâneo caracteriza-se pela fragmentação do poder de força conforme o tipo ideal de dominação carismática. Não é fragmentado essa relação, beleza? Então a C também está equivocada aí. Aliás, o patriarcado ele não tem essa fragmentação. O patriarca ele exerce todo o poder. É ele a representação de mando num determinado estado, numa determinada relação social. Beleza? Então segue a bagaça aí. Alternativa D. O Estado contemporâneo define-se pelo direito de monopólio do uso da força baseado na dominação legítima do tipo racional legal. Essa faz sentido? Essa é praticamente a definição de Estado moderno em Weber. É uma das características mais importantes do Estado moderno, segundo o autor. Sobretudo, além de monopólio do uso da violência, você pode pensar na soberania. Como é que o Estado é soberano? A partir desse monopólio. Quem pode usar? Ah, mas o cara invadiu minha casa e eu vou prendê-lo, vou agredi-lo, vou torturá-lo para ele aprender. Não, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você será considerado, frente a essa definição de Estado, como um criminoso. Ah, mas eu não concordo. Bom, aí é outra relação, né?
Você não concordar, então você tem que desenvolver mecanismos políticos. Então, se você concorda ou não, a ideia do Estado é essa. Alternativa correta, nós vamos ficar com a D, porque ela é a mais interessante para nós aí e corresponde bem com a perspectiva weberiana. Tirando a prova real, só para você, por desencargo de consciência, a letra E, o tipo ideal de dominação tradicional é exercido com base na legitimidade e na legalidade do poder de uso democrático da força pelo Estado contemporâneo. A dominação tradicional, ela não traz consigo esse caráter democrático. Pensa na rainha da Inglaterra, por exemplo. Por que ela exerce esse poder de mando, né? de representação simbólica e tal? Porque ela tem uma relação consanguínea com os seus antepassados ali. Não é porque ela estava passando, falou, que tiazinha simpática, bacana, tal, não tem nada a ver com isso. Então, ela é a rainha e nós sabemos quem serão os seus sucessores aí, beleza? Tranquilos? Então, é isso aí. Primeira questão, Estado, suas características. E, claro, a partir de Max Weber, lembra do clássico sempre. Podemos interpretar o Estado a partir da leitura dos 3 clássicos. Nós veremos isso mais pra frente aí, beleza? Vamos lá para a questão 2, uma questão um pouquinho mais antiga, 2010. Bom, textinho ali, então, não sei o quê. Apenas 3,5% dos jovens têm acesso ao ensino superior diante da demanda social. Para ampliar os índices de acesso ao ensino superior, o Estado poderia. Então, essa questão é como se tivesse algumas dicas para ampliar o acesso, para um Estado ampliar o acesso dos jovens no ensino superior. Mas a questão não é sobre educação? Mas só que a educação é um elemento fundamental para o Estado, sobretudo para o Estado moderno, beleza? Aí você vai fazer o quê? Você vai dar uma corrida na questão. Você vai ver ali, assinale a alternativa e vai, claro, ler sempre o comando. Você vai ver ali que tem 3 elementos, né? 1, 2 e 3, e tem o comandinho. Assinale a alternativa que contém os tipos de Estado que proporiam as soluções 1, 2 e 3, respectivamente. Como assim? Imagina que cada uma das alternativas anteriores, elas têm que combinar. Seria uma proposta característica de um dos modelos de Estado que estão ali nas alternativas para você. Então, A, B, C, D e E. E cada uma vai estar falando assim, Estado socialista, por exemplo, Estado socialista, absolutista e liberal. Manja aquelas questõezinhas mais que nós fazíamos quando éramos menores, de ligue os pontos? É mais ou menos essa a ideia, beleza? Então, a UEL também manda um ligue os pontos aí para nós. Bom, alternativa 1. Expandir as vagas no setor público, melhorando a infraestrutura, o número de bolsas para estudantes sem recursos suficientes ou que tenham mérito acadêmico. Beleza? Entendeu? Expandir o número de vagas no setor público, melhorando a infraestrutura, o número de bolsas para estudantes sem recursos suficiente ou que tenham mérito acadêmico. Beleza? Pensa qual que dos modelos de Estado que nós já vimos historicamente que se adequa melhor a esse modelo. A 2. Expandir as vagas no setor privado, dando auxílio público para pessoas comprovadamente pobres, fortalecendo o mercado da educação. Beleza? Então, mais uma vez, expandir as vagas no setor privado, dando auxílio público para as pessoas comprovadamente pobres, fortalecendo o mercado da educação. Mercado da educação, frisa esse elemento. Já estou dando as dicas aqui. 3. Garantir as vagas em instituições estatais para a permanência de todos os estudantes. Não, todos, todos. Mas e aquele um ali que ele é baixinho? Não. O grande, não cabe na universidade. Não, cabe sim. Ele tem que estudar, beleza? Coibindo e, às vezes, proibindo o desenvolvimento de mercados livres nas áreas da educação. Tá na cara. Você prestou atenção minimamente aí nas relações de Estado e os exemplos históricos, você já vai matar essa questão tranquilamente. Então, temos as 3 alternativas. A primeira ali, quando fala expandir as vagas no setor público, aumentando a estrutura, possibilitando, qual que se caracteriza melhor? Caracteriza pelo Estado socialista? Tem essa característica? Mas o setor público, né?
O socialismo ele tem essa característica, mas ele se adequa bem... Ih, cara, sumiu tudo. Ah, voltou. Problemas técnicos aqui. Mas ele se adequa bem ao modelo, à alternativa ali, expandir as vagas do setor público, melhorando a infraestrutura, o número de bolsas para estudantes sem recurso suficiente e que tenham mérito acadêmico. Estado socialista se adequa? Então você pode tirar essa aí, já não, a primeira alternativa já não corresponde. Vamos para B. Uma dica interessante nessa aqui, você pode ir lendo sempre as primeiras, beleza? Estado absolutista. Se configura com isso? Estado absolutista, lembra lá, nós temos antes das revoluções burguesas, então ela nem se adequa a essa lógica, então você pode picar o pé na letra B aí. Estado liberal. O Estado liberal, ele parte desse princípio, beleza? Ah, não sei, estou na dúvida. Pensa que seria uma função do Estado. O Estado liberal, ele vê a educação como uma função própria? Que o Estado liberal está preocupado com a estrutura educacional? Não, beleza? Então você tira essa. Você vai só na primeira, olha só. Estado socialista. Nós já vimos anteriormente, então você tira. Então a D também está equivocada. E E, estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, qual que é uma das funções do Estado? Garantir educação, trabalho, saúde. Então a alternativa 1 faz sentido? Expandir o número de vagas no setor público, melhorando a infraestrutura das universidades públicas para possibilitar o acesso, criar mecanismos de bolsa para que o sujeito consiga entrar, no caso, nas universidades privadas também. Faz sentido com o estado de bem-estar social? Faz todo sentido. Se você fez isso, você já matou a alternativa, você já matou a questão. Mas segue ali só para a gente encaixar legal. A 2, expandir as vagas no setor privado, dando auxílio público para pessoas comprovadamente pobres, fortalecendo o mercado da educação. Então o auxílio público, ele vai para quem? Caramba, estou confuso aqui. Aí. Então vai lá na segunda opção, Estado liberal. O auxílio público, ele se adequa melhor a essa perspectiva. Ah, mas não seria melhor um Estado neoliberal? Seria, mas só que aqui está essa... Nós temos essas opções? Não temos essas opções aqui no nosso quadro, nas nossas alternativas. Então o liberal é o que melhor se adequa, beleza? E o Estado socialista, Jesus, na alternativa 3, garantir as vagas em instituições estatais para a permanência de todos os estudantes, coibindo e às vezes proibindo o desenvolvimento de mercados livres. É uma característica, por exemplo, num modelo cubano. Você tem uma escola privada? Não tem. Você tem escolas estatais, beleza? Tranquilo, gente boa? Então o que você precisa saber aqui de informações gerais? As características pontuais dos modelos de Estado. Então nós temos ali o Estado socialista, nós temos os Estados totalitários, lembra lá que entra o fascismo, nazismo, socialismo soviético, nós temos o absolutismo, nós temos o neoliberalismo, o liberalismo e o bem-estar social. Você precisa saber as características de todos esses modelos? Sim. Você quer passar no vestibular, não quer, velhinho? Então você precisa saber. Beleza? Mas acompanhe as aulas aqui, que as dicas são boas e você vai conseguir melhorar o seu desempenho a cada dia. Beleza, gente boa? Então, é isso aí. Se você ainda não viu, se você está vendo essa aula, clica aí, curte para nós, beleza? E também compartilha com seus amigos, compartilha com quem fala, ó, isso aqui é legal, a gente estava comentando e o Osmar explica, beleza aí. Tranquilos? Então é nóis, até a próxima, valeu!